Galera, beleza com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Inclusive, eu estou de parabéns no mês de julho, porque eu fiz algumas aquisições que eu quero mostrar para vocês. O vídeo de hoje, ele vai ser um daqueles vídeos que eu apresento os livros que eu recebi. Então, vamos lá, vinheta, e depois a gente volta com os comprados e indicações. Vamos colocar dessa forma assim. Então, inclusive, esse é um bom título para o vídeo. Comprados e indicações de livros do mês de julho. Enfim, vamos lá. Vinheta e a gente volta. Galera, voltando aqui, aquele recado sempre importante, deixa o seu like, se você é novo, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo, mas o mais importante, galera, é o seguinte, compartilhar e deixar o like no vídeo. O like, ele é fundamental para a gente mostrar para o YouTube que o nosso trabalho aqui, ele tem uma certa relevância para ele, né, mostrar o nosso trabalho para outras pessoas que estão em busca, né, desse tipo de conteúdo, enfim, eu sei que é chato falar isso, mas é importante para o nosso trabalho, até porque é um trabalho, entre aspas, gratuito, você não paga nada, a não ser que você assine, né, o YouTube, e o nosso canal ainda não é monetizado, então a gente está aí nessa luta, produzindo conteúdo, porque é uma parada que a gente ama fazer, esse tipo de trabalho aqui, enfim. O primeiro livro é As Vidas de Billy Milligan, do Daniel Keyes, da editora Aleph. O Daniel Keyes, para quem não conhece, o Daniel Keyes é o mesmo autor do livro Flores para Algernon. E vamos lá, vamos entender o que é o Billy Milligan. O Billy Milligan, lá na década de 70, se eu não estiver enganado, foi diagnosticado com 24, é um caso bem raro, ele foi diagnosticado com 24 personalidades. Que esse tipo de condição psicológica e neurológica é chamado de transtorno dissociativo de identidade, que é chamado de TDI. Eu vou deixar um cardzinho que vai aparecer aqui em algum lugar, do livro que eu fiz uma resenha um tempo atrás, que é A Última Casa na Rua. Esse livro que eu estou me referindo, a autora, ela já trabalha com o protagonista do livro, ele sofre dessa condição. E aqui é um caso real, até hoje, né, desde do momento em que veio à tona o caso do Billy Milligan, e até hoje há algumas pessoas que ainda desconfiam da veracidade do caso do Billy Milligan. Quando você assiste o documentário que tem na Netflix, você fica assim meio suspeitando, cara, será que isso é real? Que tá muito fingido, parece que é fingido, né? Num documentário, inclusive, que tem na Netflix, ele também mostra o processo, como que o Daniel Keyes, ele entrou nessa parada, como ele caiu de paraquedas e como ele fez a proposta para escrever o livro sobre o Billy Milligan. Inclusive, até profissionais, né, da psicologia, da medicina, era dividido. Você tinha um grupo que acreditava e você tinha um grupo que desacreditava, que era cético completamente em relação ao caso do Billy Milligan. Então, você tem aí a obra, né, inédita, a gente pode colocar dessa forma, inédita aqui no Brasil, publicado pela editora Aleph. Esse que eu pedi pela Amazon. O próximo livro também é um lançamento que é do Jeremy Bates. Jeremy Bates, que é A Floresta do Suicídio. Eu tinha feito uma postagem lá no Instagram, por isso que é importante seguir a gente lá no Instagram, porque a gente, além de, né, jogar ali algumas notícias e tal, a gente sempre coloca também algum lançamento interessante. E esse daqui não é diferente. Aqui no topo aqui do título, coloca assim, né? Nem tudo é lenda na floresta de Oakigahara. Então aqui, basicamente, você tem um romance escrito pelo Jeremy Bates, tá? Se alguém quiser pausar para ler aqui o resuminho embaixo, pode ficar à vontade, que é só pausar e ler aí. Editora Darkside, né? E a editora Darkside, a gente sabe, ela é muito primorosa, né? Na edição dos livros, né? Eu queria muito ter comprado esse livro pelo site da própria editora, mas o preço lá tá inviável. Aí eu decidi comprar mesmo na Amazon, porque quando você compra do site da editora Darkside, vem os brindezinhos, né? Vem uns cardzinhos, vem
marcadores e você também tem a possibilidade de escolher lá um brinde conjuntinho de marcadores de página. Então, dessa vez não deu para me comprar, infelizmente, porque os livros são muito bem editados, mas também, ao mesmo tempo, isso impacta no preço final do livro. Né? Então, infelizmente, não deu para comprar lá dessa vez. Mas tá aí. O importante é a obra, tá aqui. Assim, do que se trata a Floresta dos Suicidas? Que eu pude, né, perceber lá na sinopse do livro, ele fala assim, que o personagem, ele é um imigrante, um professor, se eu não estiver enganado, um professor que se muda para o Japão, e aí ele começa a se ambientalizar, digamos assim, não sei nem se essa palavra existe, mas ele começa a entender, a tentar compreender a cultura japonesa, e aí no meio disso tudo, acontece dele cair na floresta, que é uma floresta que existe mesmo, né? Uma floresta que inclusive até virou sinônimo de mito, de folclore dentro do Japão, que é a floresta de Oakigahara, acho que é assim que se pronuncia, que é aquela floresta que fica ali próximo, né, a Tóquio, que é uma floresta conhecida pelo fato das pessoas irem para essa floresta e cometerem, o que eu não posso falar a palavra que eu acabei falando, né, o título aqui do livro, pessoas vão, aí criou-se toda uma mitologia, todo um folclore em cima dessa floresta, que as pessoas vão para essa floresta para cometer aquilo que está aqui no título. E eu comprei porque eu achei bem interessante, inclusive recomendo pesquisar depois aquela galera que sai explorando locais, tem muitos vídeos, inclusive tem de brasileiros, inclusive, passeando, né, nessa floresta ali, essa floresta que é o Aokigahara. É um nome um pouquinho difícil de falar. A Aokigahara tem alguns vídeos do pessoal andando e tal. É uma floresta muito cinematográfica para filmes especificamente de terror. Então, um lançamento, né? Terror, horror, talvez, né? É um livro que eu tô bem empolgado. Bom, agora os próximos livros aqui foram os livros que eu comprei na livraria, na livraria Leitura. O primeiro livro aqui dessa levada aqui, né, que eu comprei lá na livraria, diretamente na livraria, tem As Árvores, do Percival Everett, tá dando reflexo ali, mas deixa eu chegar mais próximo. Tá dando reflexo, do Percival Everett, As Árvores. O que me chamou mais atenção foram duas coisas. Primeiro que o Percival, ele é autor de um livro que foi inspiração para criar, né, para adaptar um filme lançado no ano passado chamado Ficção Americana. Esse filme Ficção Americana, eu assisti ele esse ano, não consegui ver ele no ano passado, mas eu assisti ele esse ano. É um filme que concorreu ao Oscar e ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado. É um filme impressionante, é um filme muito incrível, muito interessante. O Percival, ele é um escritor que ele aborda essas questões raciais, né? Ele fala sobre o racismo, só que ele aborda de uma forma muito criativa, muito inteligente, ele faz uma crítica, né? O filme em si, talvez o livro, né? O livro que deu origem à ficção americana, ele também faz uma crítica a essa questão do racismo, né? Como se dá toda uma estrutura cultural, enfim, assistam, não tem como eu definir em algumas palavras esse filme. E aqui, em As Árvores, não é tão diferente, ele traz novamente, né, esse assunto sobre o racismo. Comecei a ler ele, inclusive, na página 49, já tô indo pro capítulo 14, então assim, eu tô lendo bem devagar, bem lentamente, até porque os capítulos são bem curtinhos, então você consegue, assim, em poucos minutos você consegue ler vários capítulos. E o que me chamou mais atenção foi aqui atrás, a editora fez um resuminho aqui, para dar um contexto da obra dele, e eles colocam assim, a partir de uma trama que mistura elementos de séries policiais com o True Detective. Aí eu parei aqui, eu falei, opa, preciso comprar esse livro. Aí eu já parei de ler aqui, fui ler aqui, né, o resuminho que tem aqui na orelha de capa, e já falei, cara, eu preciso levar esse livro, da editora Todavia. Se você curte esses dois elementos, crítica bem construída, narrativa muito bem feita, com um senso de humor em meio a toda uma tragédia, e também esse elemento importante, inspirados em elementos policiais do True Detective, recomendo
demais, demais, demais. É um livro impressionante. Só o início dele já te deixa assim, meu Deus, que incrível, que foda. E é um tipo de livro que você só encontra em livraria. Eu coloquei isso na minha cabeça, não tem jeito. Eu cheguei lá na sessão lá de suspense, aparentemente eu acredito que seja uma sessão de suspense. Peguei o livro da editora Record, que era um livro A Ilha, que é um livro que eu tô um bom tempo querendo pegar esse livro. Eu deixei de levar esse livro para pegar esse daqui e não me arrependo. Profundamente não me arrependo. Próximo livro, esse aqui. Quando eu vi esse livro lá, deu até um apertozinho assim no coração, que é a biografia do Matthew Perry, né? Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. As Memórias do Astro de Friends. É a editora best-seller. É um livro, assim, apesar de ser as memórias, né, do Matthew Perry, editora best-seller, também lançamento de 2024. E aí, o que acontece? O Matthew Perry, para quem não tá ligado aqui no canal, o Matthew Perry, ele era um ator e ele interpretou por 10 anos o mesmo personagem na série Friends, que era o Chandler Bing, ou Chandler Bing, que eu acho que muitas pessoas, a galera que assistia na época, a geração que veio depois, que assistiu no streaming, se identifica muito com o Chandler Bing, porque ele é um personagem que é inseguro, ele tem muitas dúvidas, entendeu? Ele é um personagem que ele tem conflito com o pai, né? O pai é um drag queen, é gay e tal, pá, e ele tem muita dificuldade nessa questão, né? A relação dele com os pais é uma relação complicada, é uma relação conturbada, eu diria, e ele conseguiu se desenvolver, né, no final das contas. E ali, no meio dos Friends, você tem o Chandler Bing, que na hora ali ele sempre utiliza o humor, né, para tentar conter ali as situações mais esdrúxulas possíveis. Só que, infelizmente, o Matthew Perry, ele faleceu de uma forma muito, muito triste, tanto que na hora que eu vi o livro na livraria, eu peguei assim e falei, puta merda, deu até uma dorzinha. E aí a gente tem aqui prefácio da Lisa Kudrow. A Lisa Kudrow é a atriz que fazia a Phoebe, aquela que era mais riponga, né, mais hippie, paz e amor e tal. Então tá aí, como eu falei, eu achei um livro bem fininho, né, apesar de a fotinha dele aqui quando criança. Enfim, e aí eu preciso começar a fazer a leitura do livrinho do Matthew Perry. Na sequência, esse aqui foi um livro que eu escolhi por último lá na livraria, que era um livro que... Esse livro ele saiu um tempo atrás, deixa eu ver aqui o ano que ele saiu, ele é de 2023, da editora Elefante, e eu vi vários comentários sobre esse livro, Caliban e a Bruxa, da autora Silvia Federici, deve ser italiana. Aqui é uma abordagem antropológica mais histórica, mais historiográfica, e o que eu achei mais impressionante é que você tem mais de 20 páginas, cara, de fontes bibliográficas que a autora, ela consultou para escrever esse livro, né? Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Aí o título da obra é Caliban e a Bruxa. Aí que é uma segunda edição revisada, a tradução é a tradução feita pelo coletivo Sicorax, acho que é assim que se pronuncia. Pelo que eu entendi, a obra é muito bem editada, muito bonito o formato da obra, as cores, né? Inclusive uma coisa muito incomum, que é as letrinhas em azul, bem interessante, ou aquele papel poroso, amarelado, né, para você ler com a luminária. Então, basicamente aqui nessa obra, a Silvia Federici, que é um bom professor de história que eu me prezo, eu gosto muito dessas obras, né, historiográficas que coloca ali elementos antropológicos, sociais. Ela vem falando, né, de por que as mulheres eram mortas nas fogueiras durante o processo ali da Idade Média e depois, né, já na Idade Moderna. Resumindo aqui, tá? Resumindo muito aqui, basicamente. Então, ela vem com uma pesquisa bastante aprofundada, bastante consolidada, trazendo algumas respostas sobre essas questões. Inclusive, bruxa, né? O arquétipo da bruxa é uma leitura que eu gosto muito de me aprofundar cada vez mais, inclusive.
E por último, não menos importante, da editora Record, Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos, um clássico da literatura brasileira, né? Eu vi esse livrinho lá e falei assim, cara, eu preciso me aprofundar mais na literatura brasileira, né? Que a gente tem obras, que é uma parada que eu quero fazer aqui no canal, abrir um espaço, que eu deveria ter feito isso antes, inclusive, abrir um espaço para a literatura contemporânea e a literatura clássica brasileira, no caso. E valorizar a nossa literatura, cara. Tem obras que são impressionantes, tá? Calma que tá acabando. Tem mais 4 livros. Aí esses 2 aqui foram 2 que eu comprei num sebo. E esses outros 2 últimos aqui, que vai ficar pro final, eu comprei na Americanas, nas lojas americanas. Então, o primeiro que eu comprei lá no sebo, um sebo muito bem organizadinho, muito bem, muito, não, eu queria morar ali, na verdade, que é Cosmos, do Carl Sagan, com o prefácio a introdução do Neil deGrasse Tyson, e o prefácio de Anne Druyan. Aqui, basicamente, da editora Cosmos Studios. Deixa eu ver aqui. Não, minto. Da editora Companhia das Letras. A tradução é do Paulo Geiger, tá? Então, Cosmos aqui, eu posso estar falando muita besteira, eu ia falar besteira. É porque tem um filme, né? Tem um filme que é baseado no livro e eu ia falar besteira. Publicado pela primeira vez em 1980, Cosmos reúne alguns dos conhecimentos mais avançados da época 1980, sobre a natureza, a vida e o universo, e se mantém até hoje como uma das mais importantes obras de divulgação científica existentes. Embora diversas descobertas fascinantes tenham ocorrido nos últimos 40 anos, o tema central deste livro nunca estará desatualizado: o nosso fascínio pelo conhecimento e a prática da ciência como atividade cultural. O livro retraça 14 bilhões de anos de evolução cósmica, explorando tópicos como a origem da vida, o cérebro humano, missões espaciais, a morte do Sol, a evolução das galáxias e as forças e os indivíduos que ajudaram a moldar a ciência moderna, numa prosa transparente que reúne contribuições de história, antropologia, arte e filosofia. O autor revela os segredos do planeta azul, habitado por uma forma de vida que apenas começou a descobrir sua identidade e a se aventurar no vasto oceano do espaço sideral. Então aqui, ele reúne toda essa gama de conhecimento, e para quem não conhece, o Carl Sagan, ele foi, né, um astrônomo, ele foi um astrônomo, professor de astronomia e ciências espaciais na Universidade de Cornell. E ele foi muito importante, e até hoje ele é muito importante, o trabalho dele, porque ele foi um dos primeiros a iniciar uma coisa que hoje é muito comum, que é a divulgação científica. Ele foi um importante divulgador científico no sentido de aproximar a população leiga da produção científica. E aí, nesse sentido, ele tem várias obras publicadas, ele tinha programa de televisão, onde era um programa educativo, né, onde ele ensinava vários aspectos, vários conceitos científicos, que se você procurar, por exemplo, Cosmos, que era o nome do programa dele, você encontra alguns trechos dublados no YouTube, que é muito impressionante, a forma e a didática que ele tinha para ensinar conceitos extremamente complexos, por exemplo. Né? Então tá aqui, Cosmos, né? Carl Sagan é um cara que inspirou toda uma geração de cientistas, né? De lá para cá, cada vez mais ele vem inspirando uma geração de cientistas. Na sequência, esse aqui, na hora que eu bati o olho, eu falei, eu preciso desse livro aqui, que é Racionais MCs. É um livro bem fininho, que eu achei bem interessante, que eles fazem uma brincadeira, né? Não sei se vai dar para ver, as páginas aqui por fora, elas ficam brilhando, como se fosse... Aqui, ó, que vai dar para ver melhor. Ela fica brilhando como se fosse imitando, né? Digamos assim, imitando aquelas páginas da Bíblia. Algumas Bíblias têm esse dourado aqui nas folhas por fora. Então, MCs, Racionais MCs, Sobrevivendo ao Inferno, é uma obra que vai falar sobre a repercussão desse álbum dos Racionais, um álbum acho que de 97, se eu não estiver enganado, 97. E esse livro aqui, a minha luz ali apagou, deve estar descarregando, mas não tem problema, gente. Esse livro aqui, ele é de 2018, primeira edição de 2018. É um livro que, quando eu comprei ele, eu já comecei a dar uma lida. E assim, cara, é uma
uma pancada. Eu acho que todo mundo deveria ler essa obra. Todo mundo deveria ler esse livro aqui, que, como eu falei, o livro, toda a obra se baseia na repercussão, né, do álbum que foi lançado em 97, Sobrevivendo no Inferno. E aí eles falam sobre, né, os MCs, os integrantes, né, do grupo Racionais MCs. E aí tem toda uma questão social, né, aborda toda uma sociologia, toda uma historiografia do contexto social, político, econômico do Brasil na década de 90 para cá, que o início, eu vou te falar, o início é uma pancada, no sentido bom, assim, é uma porrada sociológica, né, que o autor faz ali com o leitor. Para a gente finalizar, finalmente, do Stephen Chbosky. Acho que é isso. Stephen Chbosky, As Vantagens de Ser Invisível. Eu sempre vi a galera falando sobre esse livro, aí eu achei ele lá. Eu vou mexer aqui no nariz e vocês não vão me ver. Então tá aí. Se você conhece esse livrinho, tá? Me perdoa que eu nunca li ele, mas agora eu vou ter a oportunidade de ler. Da editora Rocco. O livro que inspirou o filme, né? Tem um filme lá na Netflix. Inclusive, na hora que eu tava passando no caixa, o rapaz, ele deu um sorrisinho quando ele pegou o livro. Aí eu fui e perguntei, é bom? Aí ele, é bom, muito bom. Tem o filme na Netflix. Eu falei, vamos lá, vamos ler. Não tem muito o que falar. Eu sei que o livro, ele é escrito uma forma de cartas, né? Como se fosse o protagonista, que é o Charlie. A gente vai lendo as cartinhas que ele vai escrevendo e ele envia pra alguém, que é, por exemplo, 23 de novembro de 1991. Querido amigo, você gosta de passar as festas de fim de ano com sua família? Aí vai, né? Aí ele sempre termina as cartinhas dele com amor, Charlie. É bem interessante a proposta e a gente não tem, assim, não tem muito o que falar e talvez se eu falar também possa ser que eu possa dar algum spoiler, né? Enfim, então vamos fazer a leitura com surpresa. E esse daqui foi uma surpresa que eu vi lá nas lojas americanas. Eu achava que era um quadrinho, mas depois que eu abri eu entendi qual que era a proposta. Esse aqui é da editora, é umas editoras bem, sim, que eu nunca vi falar na minha vida. Editora Lin Wagoner, uma editora que eu simplesmente não conhecia, mas basicamente nós temos aqui uma obra que fala aqui, né, Capitão América, 80 anos como Sentinela da Liberdade. E esse é um livrinho que ele vai contar a história do personagem, de quando ele apareceu, como ele foi, né, desenvolvido, né, e aí eles vão mostrando o personagem de acordo com as décadas. São 80 anos, então são 8 décadas. E nos capítulos aqui você tem aqui, ó, Capitão América, cadê? Década de 40, década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000, aí vai década de 2010, e aí tem aqui os destaques, né, dos talvez roteiristas, né, Jack Kirby, Joe Simon, Joe Romita, Stan Lee, Jim Steranko, Nick Fury, e aí vão falando aqui vários aspectos do personagem em aproximadamente 220 páginas, contando a origem do personagem. Vale muito a pena, é bem interessante a proposta, enfim. Galera, então era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, das indicações aqui, né, dos livros que eu comprei esse mês de julho. E tão cedo que eu vou comprar livro agora, só mês que vem já. Enfim, era isso, brigadão, né? Sempre lembrando, deixa o like é importante. Se você chegou até aqui e você é novo no nosso canal, deixa aí também, se inscreva no nosso canal, que eu quero dizer. Compartilhe, sempre importante, siga a gente lá no Instagram. No Instagram a gente é bem mais ativo, tá? A gente produz bastante coisa lá, a gente tá aí, né, tá um pouco mais lento, mas assim que a gente voltar, porque eu tô de férias, inclusive tem que aproveitar as férias, e é isso. Então, se você quiser assistir mais vídeos, vai aparecer mais 2 vídeos aqui, escolha um e continue assistindo a gente aí. Eu agradeço muito, valeu, é nóis, até a próxima, tchau, tchau.